O passado não é para ficar remoendo e sofrendo. O passado ele tem duas funções muito claras: aprender e celebrar. Assuma a responsabilidade. O primeiro passo da mudança, cada um de nós precisa assumir a responsabilidade pelos resultados que tem tido, pelas colheitas que tem feito. Não adianta não fazer nada e querer ter resultados. A gente hoje está começando uma nova série. A série que nós estamos começando hoje, ela tem o tema Rompendo Limites, o poder de um coração transformado. Rompendo Limites, o poder de um coração transformado. Essa vai ser uma série com 40 encontros, onde nós vamos cada dia falar sobre um personagem da Bíblia e sobre as lições financeiras que esse personagem nos traz. O que nós podemos aprender com esses personagens. Ela tem o tema Rompendo Limites, o poder de um coração transformado. Nós vamos falar de finanças a partir de experiência de personagens da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Adão. O tema de hoje é sobre Adão, o primeiro homem que esteve sobre essa terra. E hoje é Adão, responsabilidade pelos atos. O tema de hoje, Adão, responsabilidade pelos atos. Então vamos lá, Adão, e o que nós podemos aprender com as nossas finanças com Adão. Adão e a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então vamos lá, gente. Quero mais uma vez parabenizar você que está aqui, que está buscando se desenvolver. Bom, eu quero ir lá em Gênesis 2,15, Gênesis 2,15, quem gosta aí de anotar as referências, Gênesis 2,15, que diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Eu vou repetir, Gênesis 2,15 diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Ou seja, Deus confiou a Adão o Éden. Deus confiou, disse: eu assumo o governo. É isso, você precisa governar. Mas infelizmente a desobediência de Adão trouxe consequências para ele e para toda a humanidade. E é assim que funciona. Nós precisamos entender que a nossa desobediência trará consequências não só para nós, mas para várias outras pessoas, principalmente nesse caso para as nossas futuras gerações. E é o que aconteceu com Adão. Então Deus deu para ele uma missão, né? Disse: ó, tá aqui, né, o jardim, fez o jardim, entregou para ele e falou: é para você lavrar, é para você guardar, é para você assumir o controle de tudo que vai acontecer aqui. E ele, desobediente que foi, teve consequências. E nós precisamos entender que, da mesma forma, Deus nos entrega o governo das nossas questões financeiras, do nosso emprego, do nosso trabalho, da nossa família, do nosso servir na igreja, mas Deus nos dá o governo. Assim como deu o Éden para Adão, ele nos dá o governo sobre o nosso dom, sobre o nosso talento. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui, coloca o amém aqui. Mas ele nos entrega um jardim do Éden, como entregou para Adão, e fala: assuma o governo, cuide disso, seja obediente. E ele nos dá, ele nos diz o que é para fazer. É para lavrar e para guardar, ou seja, é para trabalhar, é para desenvolver e é para cuidar, é para guardar. Muitos de nós não têm lavrado, não têm trabalhado como deveria, ou não têm guardado como deveria, e isso gera consequências. Mas o que eu quero que você que está aqui comigo entenda é que as consequências não param em nós. Os nossos filhos e nossas futuras gerações vão sofrer as consequências das nossas escolhas. Então, existem consequências. Talvez alguém pense assim: não, porque eu não cuidar do meu corpo, ou eu não cuidar do meu dom, do meu talento, ou não cuidar das minhas finanças, diz respeito a mim. Não, nunca diz respeito só a nós. Nós sempre deixamos
consequências, nós colheremos consequências, assim como Adão colheu consequências, mas as suas futuras gerações também colheram consequências. Então, é muito importante que nós possamos entender isso. Nossas escolhas têm impacto duradouro. Por exemplo, a estagnação financeira muitas vezes é fruto da falta de responsabilidade com os recursos confiados por Deus. A falta de um controle, a falta de uma planilha, a falta de um planejamento financeiro, a falta de ter objetivos e metas claras. Isso tudo pode gerar estagnação financeira, endividamento. Nós precisamos assumir a responsabilidade do que foi confiado a nós. Nada que chega para nós chega por acaso. Nada. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Tudo que chegou para você, não há nada, não há obra do acaso. Todos os recursos que chegaram para você, você tem uma missão sobre eles. E as suas escolhas vão gerar consequências para você e para suas futuras gerações. Assim como Deus entregou o Éden para Adão e disse: cuide, né? É para lavrar, é para cuidar. Ele diz para nós: toma aqui o seu salário, toma aqui a sua remuneração, toma aqui o tempo, toma aqui os seus dons, toma aqui o seu talento, toma aqui esse emprego que eu te coloquei para trabalhar. E nós precisamos entender que as nossas escolhas vão gerar consequências não só para nós, como para as nossas futuras gerações. Finanças tem uma questão de uma responsabilidade. E nós não podemos fazer como Adão, quando ele erra, que Deus pergunta para ele onde ele está. E não é que Deus não soubesse, porque Deus é onisciente, onipresente, né? Então Deus sabia onde Adão estava, mas o que Deus queria é que Adão refletisse onde ele estava. E ele coloca a responsabilidade na mulher, a mulher coloca... Porque normalmente é assim que funciona, infelizmente. As pessoas fogem da sua responsabilidade e não entendem que a situação financeira que ela está, ela tem uma responsabilidade. Cada um de nós aqui precisa assumir a responsabilidade do que tem vivido, inclusive na sua situação financeira. Não dá para botar a culpa na esposa, a culpa no marido, a culpa no vizinho, como Adão fez, tentando responsabilizar Eva por ter caído. E Eva coloca a responsabilidade em Satanás. Muitos de nós vivem uma situação difícil, complexa, e quer colocar a culpa em Satanás. Eu vou te falar, Satanás não tem essa força toda. A gente dá muito mais mérito para ele do que ele de fato tem. A gente não quer aprender o que precisa aprender, a gente não quer fazer o que precisa fazer, a gente não quer trabalhar, como aqui Deus diz para Adão, é para lavrar. Aí ele não lavra e depois chega no dia e fala: não tenho o que comer, Satanás está me perseguindo. Não, filho, é você mesmo que não fez a sua parte. Então cada um de nós precisa assumir a responsabilidade. Somos mordomos, vamos prestar contas de tudo que nos foi confiado. Muito bom, Eliezer. Então é isso, é muito importante. Alguns de nós faz escolhas irresponsáveis, se endividam por irresponsabilidade, gasta mais do que deveria, não tem um orçamento, não tem um planejamento e depois quer colocar a culpa no patrão, no governo, quer colocar a culpa no cônjuge, quer colocar a culpa nos filhos, quer colocar a culpa no síndico do prédio, não, pelo amor de Deus. Assuma a responsabilidade. O primeiro passo da mudança, cada um de nós precisa assumir a responsabilidade pelos resultados que tem tido, pelas colheitas que tem feito. Então é muito importante que nós possamos entender isso e assumir essa responsabilidade. Então, a desobediência de Adão gerou consequência. A nossa desobediência, a nossa desorganização em ter ali uma planilha, em ter um planejamento, em ter um objetivo claro, vai gerar endividamento e estagnação. Isso gera consequências. Muitos de nós sabem que deveria orar todos os dias,
Muitos de nós sabem que deveria jejuar frequentemente. Quantos aqui de fato estão fazendo emocionalmente? Quantos aqui estão de fato entendendo que muito das suas compras é por impulso, que te gera endividamento, gera estagnação, vem da falta de um planejamento, ir para o mercado ser uma lista, não ter um orçamento para comprar aquilo que precisa? Quantos aqui não tinham, mas agora passaram a ter uma planilha, um aplicativo, algo que possa te apoiar? É importante. O contrário disso é não honrar a Deus, é não glorificar a Deus, é não fazer, é não ser obediente, não arando e não cuidando dos recursos que Deus nos deu. Não adianta não fazer nada e querer ter resultados. Então, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos aprender com a desobediência de Adão, que nós pagamos por isso até hoje, e nós não podemos seguir esse caminho. Do contrário, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão pagar essa conta de uma irresponsabilidade nossa, né? Então, assim, ele caiu e nós pagamos essa conta até hoje, mas aí não dá para jogar a responsabilidade nele, porque nós hoje cometemos erros que os nossos filhos, os nossos netos vão pagar por eles. Então, é muito importante que nós possamos entender isso. O que eu quero pedir para você, reflita, avalie sobre escolhas financeiras que você fez. Eu não quero aqui alimentar culpa, pelo amor de Deus. Vamos entender uma coisa, 2 caras erraram com Jesus. Um foi Pedro, negou ele 3 vezes. Isso é trair a confiança, ok? Pedro se arrependeu e depois teve uma outra chance com Jesus. Outro cara que errou com Jesus foi Judas, mas Judas, ele teve culpa, e essa culpa, esse remorso, fez com que ele tomasse a pior decisão possível. Talvez, se Judas tivesse aguardado até domingo, Jesus teria dito: chame Pedro e chame Judas. Porque Jesus muito provavelmente teria perdoado Judas se ele de fato tivesse arrependido. Então, pelo amor de Deus, eu não quero colocar peso, eu não quero colocar culpa sobre você. Mas para que nós possamos aprender, esse é um dos papéis do nosso passado. Vamos avaliar o que nós temos feito, o que nós fizemos, ok? O que nós fizemos que nos trouxe o ponto de estagnação e de dívida, ou de que nós não estivéssemos vivendo tudo aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição. Então é muito importante que nós pensamos, avalie que escolhas você fez no passado que fez com que você, por exemplo, fez uma escolha, porque é uma escolha de não ter uma planilha, de não ter um aplicativo, de não definir objetivos, foram escolha de não dizimar, escolha de não orar todos os dias, escolha de não jejuar frequentemente, foram escolhas. Que escolhas você fez que te trouxe até onde você está? E é para quê? Para aprender uma lição. É importante para aprender uma lição, é muito importante. Então, é baseado nas lições, porque presta atenção, o passado não é para ficar remoendo e sofrendo. O passado, ele tem 2 funções muito claras: aprender e celebrar, é isso. Então, por exemplo, eu celebro o meu nascimento quando eu faço aniversário, tá certo? Eu celebro datas importantes, ou eu aprendo. Então eu estou pedindo para você voltar ao passado e relacionar: poxa, eu não fiz isso, poxa, eu não dizimei, poxa, eu não alimentei o hábito de orar todos os dias, não entendia como é importante jejuar frequentemente. Ok, então você agora está relacionando? Tá, muito bom, muito bem. Agora é o seguinte: o que você vai fazer daqui para frente? Se você hoje despertou a consciência que a falta, que não assumir essa responsabilidade, fez com que você estivesse numa situação que não é a melhor, que você não estivesse vivendo todas as promessas de Deus, que decisão você toma agora? Tá bom, você não dizimou até hoje, é agora. Não, Rezende, eu não sei como dizimar. Todos os dias, a partir dessa série, eu vou abrir uma caixinha de pergunta. De segunda a sexta, eu vou abrir uma caixinha de pergunta. Então, sobre o tema de hoje, nós estamos falando principalmente sobre obediência. Você vai ter a oportunidade de me fazer perguntas e eu vou responder para você.
para você. Rezende, não sei como dizimar. Rezende, como eu posso fazer para eu orar, para eu ter um devocional? Rezende, aonde eu encontro uma planilha? Não sei que pergunta que você vai fazer. Como eu posso fazer para me capacitar na questão de investimento? Como que eu lido com isso? Ó, meu marido ou minha esposa tem uma visão diferente sobre finanças. Como eu resolvo? Eu não sei que pergunta você tem. É muito importante que você reflita sobre as suas más escolhas do passado e decida a partir de agora fazer uma escolha de qualidade. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem uma história de um cara que é o Alfred Nobel. Alfred Nobel. A história desse cara qual é? Esse cara, ele no mundo, né, no século passado, numa época que não tinha redes sociais, esse homem, um homem muito conhecido, ele inventou a pólvora. Então, depois do Alfred Nobel, os homens começaram a morrer em massa. Até o invento dele isso não acontecia. Como eram as guerras? Na ponta da espada. Então cada um matava um, as guerras eram assim. Depois que o Alfred Nobel ele inventa ali a pólvora, começam as mortes em massa. Então uma única bomba matava um monte de pessoas e tal. Esse cara fica muito rico, um dos homens mais ricos que já teve sobre a face da terra. E esse cara, ele tira uns dias de férias, mas ninguém sabe aonde ele está. E ele é confundido. Morre uma outra pessoa, um homônimo, uma pessoa que tem o mesmo nome que ele. E um jornal de grande circulação faz o obituário do Alfred Nobel, dizendo, olha, morre hoje o anjo da morte. O homem que inventou a pólvora, e depois dele começaram as mortes em massas e tal, e o jornal solta isso. Ele de férias, na boa, compra um jornal, para os mais antigos vão lembrar, aquele jornal de papel, e ele está vendo, morre o anjo da morte. Quando ele vai ver, estão falando dele, Alfred Nobel. E aí ele cai numa grande reflexão, pensando, meu Deus, eu não morri. Mas se eu tivesse morrido, era isso que eles iam pensar de mim. E naquele dia ele toma uma decisão, mudar a rota, mudar o legado que ele deixaria. E ele cria o Prêmio Nobel. Talvez você já tenha ouvido falar do Prêmio Nobel. Prêmio Nobel de Química, Prêmio Nobel de Medicina, Prêmio Nobel da Paz. E ele decide começar a usar a fortuna dele para incentivar as pessoas que têm grandes inventos, tomaram grandes decisões e mudaram para o bem a rota da humanidade. E quando o Alfred Nobel morre de verdade, ele já não é mais o obituário verdadeiro dele, não, ele não é lembrado mais como o anjo da morte, mas ele conseguiu passar limpo a história dele. E agora, todas as vezes que se falam de Alfred Nobel, falam de um homem de grande fortuna que premiou, que deu um norte para aqueles homens que encontravam grandes soluções que mudavam a humanidade. Então presta atenção, o convite que eu estou te fazendo hoje de reflexão daquilo que você deixou de fazer, da sua falta de responsabilidade que te trouxe até aqui, é para que você faça o que Alfred Nobel fez. Tome uma decisão e mude o seu legado. Poxa, Rezende, mas veio errado até aqui. Não importa. Eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, 65 anos, 70 anos. Estou nessa live e não importa. A partir de hoje, você pode mudar o seu legado, assim como o Alfred Nobel fez. E é esse o convite que eu quero te fazer. É refletir não para sentir culpa, é refletir para falar, cara, onde eu posso melhorar? Se eu não orava, agora eu oro. Se eu não jejuava, agora eu vou jejuar. Se eu não tinha uma planilha, agora eu vou ter uma planilha. Se antes eu gastava sem ter um planejamento, agora eu não vou gastar mais. Se antes, é agora. Se antes eu ia no mercado sem fazer uma lista, eu não vou mais. Se antes eu ia com fome, agora eu não vou mais. É agora, é a partir de agora. Você pode deixar um novo legado, assim como o Alfred Nobel deixou. É bom que nós possamos entender toda essa situação. Eu quero te contar uma história que me inspirou e uma história que eu quero que você tenha conhecimento. Essa história tem o título que é O Casal que Plantou o Jardim. O Casal que Plantou o Jardim. E é uma história que conta sobre dois personagens, João e Ana, estavam endividados em conflito.
mas decidiram assumir a responsabilidade por suas finanças, após ouvirem uma mensagem sobre o chamado de Adão. Criaram um plano financeiro, venderam itens que não usavam e começaram a trabalhar juntos em um objetivo comum. Em poucos meses, quitaram a primeira dívida e experimentaram a transformação de Deus em sua união e finanças. Então, é muito importante. Essa história pode ser a história de alguém que está aqui se repetindo. Um casal que antes não tinha responsabilidade com as suas finanças, não anotava o que gastava, não fazia planejamento, não tomava decisão de investir, de dizimar, não agia como deveria e num determinado momento, entendendo que estavam repetindo o erro de Adão, não glorificando a Deus, não assumindo a responsabilidade dos recursos que receberam, porque foi exatamente isso. Adão recebe o jardim do Éden para poder cuidar, mas Deus diz para ele, ó, você não pode fazer isso. E aí ele permite, que é permissivo, e permite que a esposa dele faça a mesma coisa. Nós temos vivido demais isso. Casais que não estão alinhados, que não conversam, marido que não assume a responsabilidade, esposa que não assume a responsabilidade, que não fazem o que precisa ser feito. Quantos aqui não sabiam que era necessário que houvesse uma planilha, um aplicativo, algo para fazer gestão financeira, que é importante gastar menos do que ganha, que é importante ter uma segunda, uma terceira renda? A grande maioria sabia, sabe, mas não faz. É por isso que eu digo da importância de nós entendermos o nosso emocional, porque saber é cognitivo, é racional, mas a nossa ação está no emocional. E aí, fraturas emocionais que muitos de nós sofremos nos impede de fazer o que precisa ser feito. Mas com esse casal aqui, uma determinada, é por isso é importante de nós lermos a Bíblia, lermos a mensagem, de estarmos congregando, de estarmos participando de conteúdo como esse. Por quê? Porque em algum momento, uma palavra, uma mensagem pode virar uma chave em nós e nós podemos mudar o legado que nós vamos deixar e podemos, ao invés de amaldiçoar as futuras gerações, nós podemos, com uma decisão, abençoar as futuras gerações. Você vai mudar não só a sua vida, mas você vai mudar a vida dos seus filhos, dos seus netos. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí, coloca o amém aí. Então é muito importante que nós tomemos uma decisão como esse casal tomou, a partir de um certo momento, passar a tratar suas finanças, seus recursos, o seu jardim do Éden, com responsabilidade. Cada um de nós recebeu um jardim do Éden, suas finanças, seu dinheiro, seu trabalho, seus dons, seus talentos, mas muito de nós não tem colhido tudo que pode, porque nos falta responsabilidade para lavrar e para cuidar, como Deus nos entregou. Então é isso que eu quero te incentivar, que você possa se manter firme no caminho, fazendo a sua parte, porque Deus está fazendo a parte dele. Então, assim como Adão foi chamado a cuidar do Éden, cada casal, cada família, cada pessoa pode começar a replantar o seu jardim financeiro com escolhas responsáveis e fé. A partir de hoje, vamos aprender com a lição de Adão. Adão não teve responsabilidade com os recursos que Deus entregou para ele. Muitos de nós estamos estagnados, estamos endividados por falta de responsabilidade para cuidar do jardim que Deus nos entregou. Então, primeiro passo, primeira live de uma série de 40 que nós vamos fazer. A cada dia nós vamos trazer um personagem e o que nós podemos aprender com ele. Hoje nós estamos aprendendo com Adão, que foi irresponsável com os recursos que Deus entregou. E todos nós que hoje estamos numa situação financeira de endividamento, de estagnação, estamos seguindo os passos de Adão, sendo irresponsáveis. Gastar mais do que ganha é uma irresponsabilidade. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos adequar o nosso orçamento dentro do que a gente ganha e dizer, pô, Rezende, mas eu preciso de mais. Então nós vamos arrumar uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda, para que nós possamos subir o nosso padrão. Nós vamos nos desenvolver e não fazer como criança mimada, eu quero, e depois consequências são geradas não só para nós, mas para os nossos filhos e para os nossos netos. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. O primeiro passo, e o que eu quero te encorajar nessa primeira live da série,
assuma a responsabilidade. Esse é o primeiro passo para romper limites financeiros, romper limites espirituais, romper limites emocionais que tem te travado e tem te impedido de colher tudo aquilo que você pode. Amanhã nós vamos falar sobre Abel. Abel. Que lições Abel pode nos dar? Que lições Abel que nós podemos aprender com Abel? O quanto o tema de amanhã fala da importância de oferecer o melhor a Deus. Essa é a importância. Mas como que eu conecto isso com as minhas finanças, Rezende? Quero deixar para você uma frase: transforme seu coração, transforme suas escolhas, transforme sua vida. Então vamos lá. Transforme seu coração, transforme suas escolhas, transforme sua vida. É sobre isso que nós estamos falando. Eu quero te lembrar, a série que nós estamos fazendo agora, ela tem um título: Rompendo Limites, o poder de um coração transformado. É sobre isso que nós vamos falar. A transformação das suas finanças começam pela transformação do seu coração. É por aqui que nós vamos. No final dessa live, no final dessa série, você vai estar com o seu coração transformado e pronto para viver o melhor dessa terra. Nós já estamos na terra prometida. Agora, como a gente tira o sustento dela, como a gente lavra essa terra, como a gente cuida dessa terra, é importante que a gente possa entender sobre isso.